A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Atos, capítulo 13, versículos 38 e 39, que diz: Portanto, meus irmãos, quero que saiba que por meio de Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês e de todas as coisas que não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado. Então, nós vamos ver aqui Paulo e Barnabé, pregando, testemunhando a respeito de Jesus Cristo. Quando eles foram a uma nova cidade testemunhar a respeito de Cristo, Paulo e Barnabé, primeiro ele apareceram na sinagoga, e os judeus que lá estavam creram em Deus e passaram a estudar diligentemente as Escrituras. Porém, tragicamente, muitos não aceitaram a Jesus como o Messias prometido, porque tinham uma ideia equivocada sobre o tipo de Messias que ele seria. E Jesus não era como eles desejavam, não era um líder militar que destruiria o controle de Roma, e sim, ele é o rei que veio como servo e derrotou o pecado no coração das pessoas. Então, somente mais tarde, quando Cristo ele retornar, ele julgará as nações do mundo. Então, Paulo e Barnabé não se afastaram das sinagogas, eles tentaram mostrar claramente que as escrituras que os judeus estudavam apontavam para Jesus. Até então, eles estudavam as escrituras, mas eles não compreendiam que tudo aquilo estava apontando para Jesus Cristo. Todo o sacrifício que foram feitos no passado, tudo que foi feito para tentar, ali, até mesmo o perdão dos pecados, ele vai ver que a Escritura, tudo isso vai estar apontando para Jesus Cristo. E Paulo e Barnabé, eles vão ensinar, eles vão pregar, eles vão começar falando, ali ensinando. Só que uns vão receber de bom grado, outros não vão receber. E quando eles entravam na sinagoga, é interessante nós temos o conhecimento de o que acontecia, em um culto na sinagoga naquela época. Primeiro, era recitado o Shema, o texto em Deuteronômio 6:4, uma passagem que os judeus repetiam várias vezes ao dia. Depois eles oravam e faziam a leitura, de um texto do Pentateuco, que é ali de Gênesis a Deuteronômio. Escolhia um texto e fazia. E depois de um texto dos profetas, para ilustrar a lei. E havia um sermão. Aqueles que eram responsáveis pelo culto, eles decidiam quem ministraria o culto e quem faria o sermão. A cada semana, uma pessoa diferente era escolhida para pregar, uma vez que era comum o líder da sinagoga convidar os mestres, visitantes para ensinar. Paulo e Barnabé normalmente tinham a porta aberta quando visitavam uma sinagoga pela primeira vez. Mas assim que eles falavam sobre Jesus como Messias, a porta se fechava. Eles normalmente não eram convidados novamente pelos líderes religiosos. E às vezes até eram expulsos das cidades. Então, quando ele abriam a boca, ensinavam, falavam a respeito de Jesus, eles ali, muitos daqueles, naquela oportunidade era até a única, porque depois eles não teriam outra, porque as lideranças não permitiam
né, dizendo que o que eles estavam ensinando era mentira. Isso também acontece hoje. Você pode ter tido a oportunidade para pregar em determinado lugar, trazer uma palavra, e de repente você não foi mais chamado, porque, né, o que você ministrou não agradou, mas se foi Deus que revelou. Então são pontos, coisas que não acontecia, só não aconteceu só no passado, acontece também no presente. Então a mensagem de Paulo, né, quando ele diz no versículo de número 16, né, que diz: pondo-se em pé, Paulo fez sinal com as mãos e disse: israelita e gentios, temente a Deus, ouçam. E estava ele naquela sinagoga pregando. Então a mensagem de Paulo aos judeus na sinagoga de Antioquia começou com uma ênfase da aliança de Deus com Israel. Então este era um ponto de acordo, né, porque todos os judeus tinham orgulho de ser o povo escolhido de Deus. Então Paulo ele continuou a explicar como as boas novas representam, né, o cumprimento da aliança. Mas para alguns judeus foi difícil aceitar essa mensagem. Nós vamos ver do versículo 23 ao versículo 31, né, nós vamos ver Paulo, por falar, né, a judeus devotos, ele começa o seu discurso lembrando-lhe da aliança de Deus com Abraão e Davi e de outros temas familiares. Mais tarde, quando falou aos filósofos gregos em Atenas, né, vamos falar lá na frente ainda, capítulo 17, versículo 22 ao 32 de Atos, Paulo ele começou a fazer um comentário sobre o que observou na cidade. Em ambos os casos, porém, o tema central do sermão do apóstolo era Cristo, ele enfatizou a ressurreição. Então, ao compartilharmos as boas novas, comece teu discurso pelo ponto em que seus ouvintes estão. E em seguida, fale a respeito de Cristo Jesus. Aproveite aquela oportunidade, aquele assunto, e depois comece a introduzir, né, Cristo Jesus, a mensagem das boas novas. Nós vamos ver que esse foco, né, que esse é o foco das boas novas, né, o perdão dos pecados e a libertação da culpa estão disponíveis a todas as pessoas, inclusive a você, por meio da fé em Cristo. Quando nós lemos o versículo 38, que é o nosso devocional: portanto, meus irmãos, quero que saibam que por meio de Jesus é proclamado perdão dos pecados a vocês e de todas as coisas que não podiam ser justificadas pela lei de Moisés. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado. Então, você, né, se sente justificado por Cristo Jesus, por meio da fé em Cristo Jesus. Você recebeu esse perdão, né, é renovado todos os dias pelo pensamento de que está agindo corretamente em relação a Deus. Seus pensamentos te fazem entender que você está agindo de forma correta perante o Senhor. Então, que da mesma forma que essa palavra alcançou multidões, alcançou vidas, e muitos deram ouvido, né, a que os discípulos estavam ensinando, né, e ali eles entenderam que foram justificados pela fé, de que não existia judeu, gentil, né, grego, não importava quem fosse, desde o momento que eles entenderam, né, que pela fé, né, estava sendo justificado, que se o Senhor estava perdoando seus pecados, eles passavam a viver em novidade de vida. Nós precisamos ter um total cuidado, né, para não invalidar a palavra do Senhor para as nossas vidas. E essa palavra ela é viva, ela é verdadeira. Uma necessidade, né, de que nós venhamos, né, reconhecer o Senhor como nosso único e suficiente Salvador e venha viver a verdade do Evangelho de Cristo Jesus.
né? Que você nesse dia possa receber essa palavra e possa compreender que nós fomos justificados pela fé. E isso traz paz para a nossa vida, para a nossa alma. Se você não se sente até mesmo digno, até mesmo que você não mereça, eu digo para você, nenhum de nós merecíamos, mas o amor de Cristo foi tão grande por nós que ele se entregou na cruz do Calvário. Então que nesse dia você possa ser daqueles que ouviram as palavras do Senhor. Porque os judeus, muito deles, os não cristãos, não ouviram a palavra do Senhor. O Senhor estava ali, abriu uma porta para os confins da terra, e nós fomos alcançados por isso. Os gentios, eles vão se alegrar, né, por realmente entender que a palavra de Deus, a palavra do Senhor, também era para eles. A palavra diz que eles creram e todos que haviam sido designados, né, para a vida eterna e receberam a palavra do Senhor. E essa palavra ela se espalhou e chegou hoje na nossa vida, na nossa casa. No versículo 49 diz que a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Os judeus, porém, citavam, né, ali as mulheres, temente a Deus, de levar a posição, e os principais da cidade. Eles provocavam uma perseguição contra Paulo e Barnabé, né, e até mesmo eles conseguiram, o expulsaram da região, daquela cidade, mas eles não se importavam. Eles se alegravam por sofrer as aflições de Cristo. E no 51 diz que eles, ao sair dali, eles sacudiram a poeira dos pés, né, em protesto contra eles, e foram, né, a Icônio. E o 52 diz que os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, que nesse dia você também seja cheio da alegria do Espírito. Que você seja alegre, que o Espírito Santo de Deus, ele alegre o teu coração, e você seja cheio dessa alegria do Espírito Santo, para que assim você possa, né, cumprir a missão, e também para que assim você possa, né, receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque o intuito desse devocional é levar você a Cristo Jesus, é levar você a pensar se realmente, né, se os seus pensamentos, né, estão agindo corretamente em relação a Deus, né? E se você recebeu esse perdão, se você quer esse perdão, confesse a Cristo como seu único e suficiente Salvador, né? Caminhe na presença do Senhor. E eu tenho certeza que você viverá em novidade de vida. Então que nesse dia o Espírito Santo de Deus fale mais e mais ao teu coração. Que Deus te abençoe.